100% fechado com Gabriel Milito. Roda a vinheta e bora falar de Galo. Fala pessoal, tudo bem? Grande abraço, você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossar. Está no ar o Cabeça Fria de análise de Atlético 1, Fortaleza também 1 pelo Campeonato Brasileiro na Arena MRV. Antes de a gente falar do jogo, recados de sempre aqui do canal. Se você gosta de apostar, fazer apostas esportivas e ainda não está cadastrado na KTO, faça o seu cadastro utilizando o cupom FROSSAR, vai te garantir 20% de bônus no primeiro depósito. E a primeira aposta, caso você erre, o valor volta para você como bônus para uma nova tentativa, beleza? Se você está me assistindo e ainda não é inscrito no canal, me dá essa moral, inscreva-se aqui embaixo, é rapidinho e me ajuda demais. Se você quer apoiar o meu trabalho, tem a opção do Valeu Demais aqui embaixo para um apoio único, né, de uma vez só ali em dinheiro. E se você quer ser membro do canal, por R$ 14,99 por mês, você tem acesso ao grupo exclusivo de WhatsApp, sorteio de camisa no fim da temporada, participação em lives e muito mais. A gente está te esperando lá no grupo, caso você se torne membro, tá falado? Vamos lá então, pessoal. O Atlético ontem foi a campo com uma formação um pouco diferente, né? Mantendo a linha de 3 na zaga, mas com uma variação do meio para frente, a gente explica. O time foi desenhado ali num 3-5-2, que claramente houve mudanças ali para resolver os problemas claros que a gente viu lá em Salvador na derrota para o Vitória. Então o Atlético tinha 3 zagueiros mesmo na zaga, que eram o Bruno Fux mais à direita, o Igor Rabelo mais por dentro e o Maurício Lemos mais à esquerda. O Batalha efetivamente como um volante na frente dos 3 zagueiros e não afundando para fazer a função do zagueiro como ele fez em vários jogos. Na frente do Batalha, 2 meias, que eram o Zaratio e o Igor Gomes. Dos lados, os 2 alas, o Scarpa pela esquerda, né? E já tá até chata essa discussão de qual lado que o Scarpa deve jogar. O Milito foi mais uma vez muito claro na entrevista coletiva, e a gente vai falar do Milito também mais pra frente. Então o Scarpa de ala pela esquerda, o Saravia de ala pela direita e na frente Paulinho e Cadu. Era claramente um 3-5-2 ali, o desenho tático do Atlético. O Everson, o goleiro, a gente também vai falar bastante do Everson, porque ele foi um protagonista ontem, especialmente pela declaração depois do jogo, pela emoção dele depois do jogo. Então a gente vai repercutir bastante aquela zona mista, beleza? Num primeiro momento, pessoal, olhando a escalação e a formação tática do Atlético, parecia que os problemas de Salvador seriam resolvidos. Por quê? Lá a gente sofreu muito, por exemplo, com a marcação pelo nosso lado esquerdo de defesa, né, lado direito do ataque adversário, porque lá em Salvador a gente tinha o Rômulo como zagueiro pela esquerda, que é muito bom jogador, mas é ainda menos experiente, por razões óbvias, é muito garoto. E o Alisson fazendo a ala pela esquerda, né? Naquele jogo o Milito optou pelo Scarpa na direita. Ontem, contra o Fortaleza, a gente tinha o Maurício Lemos como zagueiro pela esquerda e o Scarpa como ala pela esquerda. Então, muito mais experiente ali a marcação por aquele lado. E, de fato, o Atlético sofreu menos na marcação pelo lado esquerdo, porque o Scarpa, por mais que não renda o seu melhor futebol jogando na esquerda, e o Milito deixou claro isso mais uma vez, que também prefere ele na direita. Ele está jogando com o Scarpa na esquerda porque não tem outro nesse momento, mas o Scarpa é mais experiente, então controla um pouco mais defensivamente a marcação por aquele lado. E o problema mais óbvio lá em Salvador, que foi a falta de marcação na frente da área, né, na frente dos zagueiros, porque faltava volante. Eu até fiz essa pergunta ao Milito lá em Salvador, ele corrigiu também, colocando o Batalha de fato como cabeça de área ali, e deu uma melhorada nessa situação, nessa marcação ali na frente da área. Só que aí é aquilo, né? Futebol é o famoso cobertor curto. Você pode resolver algum problema defensivo e você vai ter mais dificuldade ofensiva na maioria das vezes. Foi o que aconteceu. Por quê? O Atlético ontem não tinha um armador de ofício. Então, assim, não tinha aquele jogador que tá ali para pifar o atacante. Por mais que a gente tenha um atacante brilhante na ocupação de espaços, porque eu acho ele realmente muito bom nisso, que é o Paulinho, observar o espaço nas costas da zaga, fazer o facão, receber um passe em profundidade em condição de marcar, a gente não tinha o jogador para dar esse passe, esse último passe ali pro nosso atacante. E o Cadu, que até também se movimenta bem, não estava numa boa noite. A gente não tinha jogadores de 1 contra 1 ali pelos lados do campo, pelo menos na formação inicial. Depois entrou o Alisson e entrou bem. Mais pra frente ainda entrou o Palácios e entrou bem também. Mas na formação inicial a gente não tinha. Então a gente tinha o Saravia de um lado, que é um lateral de ofício, o Scarpa do outro, que é muito bom jogador e vem jogando bem até nessa má fase do time, mas não é um cara de 1 contra 1, é um cara de
de jogo apoiado, né, enfim, toque de bola e de ótimos cruzamentos, de ótima finalização, como ele fez ontem mais uma vez, quase fez um golaço no segundo tempo, fez bons cruzamentos e faltava o finalizador, a gente também vai falar sobre isso mais pra frente. Mas assim, quando eu tô assistindo um jogo, eu observo meu time assim e falo assim, cara, como que vai sair o nosso gol hoje? Porque quando você tem o Hulk, por exemplo, beleza, pode sair numa jogada individual do Hulk, numa pancada de fora da área, num lance brilhante dele, porque ele é muito acima. Quando você não tem o Hulk, você olha, por exemplo, pro Alisson, né? E depois ele entrou no jogo e deu pra ver que isso era uma alternativa realmente. O gol pode sair numa jogada individual ali, trabalhada dele, ganhando num contra um, levando na linha de fundo e achando alguém na área, ou então finalizando de fora, porque ele também tem essa característica e ontem arriscou muito. Quando você não tem nem o Hulk, nem o Alisson, mas tem o Paulinho jogando, que era o caso de ontem, você, alguém vai achar uma bola pro Paulinho, mas não tinha esse alguém. Né? O Zaratio me parece, inclusive, um pouco abaixo fisicamente. Talvez pela sequência de jogos, ele veio de uma lesão recente também, e também não é esse meia com característica de pifar o atacante toda hora. Então, assim, eu não conseguia ver ali alternativas ofensivas para o Atlético chegar ao gol. Né? Vamos falar logo da situação da falta de um finalizador. Eu ia falar mais para frente, mas eu acho que tem um bom gancho aqui, porque o Milito falou sobre isso na coletiva e falou muito bem. Olha, a gente tem 50% do que é necessário para fazer um gol em jogadas de cruzamento, que é um ótimo cruzamento, que é o do Scarpa. O Milito falou, e eu concordo com ele, não conheço nenhum jogador no Brasil que tenha um cruzamento mais preciso com o pé esquerdo do que o Scarpa. E jogar pelo lado esquerdo, como ele vem fazendo, até propicia para ele esse tipo de cruzamento com alguma facilidade. Ele fez isso, por exemplo, no jogo contra o Caracas, vocês vão lembrar. Né? Naquele jogo houve 2 gols do Atlético em jogadas cruzadas pelo Scarpa e finalizações na área, um do Alisson e um do Pedrinho. Eu até mencionei isso na pergunta que eu fiz ontem ao Gabriel Milito, porque ele falou que a gente tem 50%, mas falta os outros 50% que é a finalização, é o jogador para botar para dentro, né? Então eu perguntei a ele, não falta no seu elenco um jogador com essa característica para aproveitar melhor esses cruzamentos do Scarpa? E ele foi extremamente elegante, porque vários treinadores nessa situação, com essa bola levantada pelo repórter, poderiam aproveitar a deixa para expor uma fragilidade do elenco. O Atlético não tem um jogador finalizador, assim, em boa fase tecnicamente, um cara que justifique titularidade. O Kardec, gente, se ele tivesse treinando minimamente bem, pela experiência que ele tem, se ele fosse um jogador na cabeça do Milito que agrega e que pode ser o cara para resolver essa finalização, aproveitar mais essas bolas do Scarpa, ele estaria jogando, porque na ausência do Hulk, quem vem tendo sequência é o Cadu, que não contem comigo para queimar o garoto, né? Vocês sabem que eu sou bem paciente com jogadores da base e eu dou o benefício da dúvida para eles realmente, e espero que eles tenham mais minutagem para aos poucos irem se desenvolvendo, mas não estava numa boa noite ontem. Então, assim, os gols que ele fez nessa sequência foram anulados. Ele deu até azar nisso, né? Ele fez o gol lá em Salvador contra o Vitória, foi anulado por impedimento, e ele fez o gol lá em Bragança contra o Bragantino, foi anulado porque pegou no braço. Então, assim, o Milito poderia falar, realmente, se a gente tem um finalizador no elenco, a gente poderia aproveitar melhor essa bola do Scarpa. Mas ele traz até para ele a responsabilidade na resposta à minha pergunta, quando ele fala, olha, tem de fato essa questão da característica, mas a gente precisa trabalhar melhor para ocupar mais a área, para ter mais jogadores na área, para ter uma ocupação melhor de espaços, porque com essa ocupação melhor você vai achar gols ali em lance de bolas cruzadas na área, mesmo não tendo esse finalizador por característica. Então, existe a fragilidade no elenco, ela é evidente. Aliás, essa é uma fragilidade que dá pra gente apontar, mesmo tendo o elenco inteiro, porque o Hulk não é esse jogador, é brilhante como jogador, mas não é esse 9 finalizador. O único que a gente tem no elenco realmente é o Allan Kardec, que pelos poucos minutos que tem, já há muito tempo, não só com o Gabriel Milito, tá claro que não é um jogador que tecnicamente os treinadores em geral, volto a dizer, não só o Milito, enxergam que pode entregar algo diferente para o time se esse cara resolver o problema de finalizações. Então, assim, realmente não via ontem, no início do jogo ali, qual seria o caminho do Atlético para encontrar os gols, e a gente teve comprovada essa dificuldade ao longo da partida.
Aos 9 minutos, o Scarpa faz uma jogada pela esquerda e chuta cruzado, o João Ricardo faz boa defesa. Aos 15, o Fortaleza encaixa uma transição em um lance que começou até com uma falta no jogador do Atlético, na minha opinião também foi falta, mas o juiz não dá falta. O jogador deles fica no 1 contra 1 contra o Bruno Fux, passa do Fux, que aliás fez um mau jogo. Nós vamos falar mais sobre o Bruno Fux aqui ao longo desse vídeo. E aí invade a área ali também pela esquerda e o Everson faz uma boa defesa com os pés. E aos 22 a gente perde 2 jogadores lesionados. E aí é aquilo. A gente já está numa fase com pouquíssimas opções. A gente já tem vários desfalques por lesão, por convocação. E até nesse caso, por uma questão pessoal, que foi a viagem do Hulk para acompanhar o nascimento da filha, que mais uma vez reitero que está correta a liberação. Para mim isso é evidente. E aí a gente perde 2 jogadores importantes por problemas claramente musculares ali, né? O Saravia, né, que sente ali a coxa, e o Maurício Lemos, os dois precisam ser substituídos. E aí, pessoal, vamos analisar quem entra, né? No lugar do Lemos entrou o Rômulo, zagueiro que joga pela esquerda, sem nada a criticar aqui. A gente perde um pouco de experiência, ganha um pouco mais de vitalidade, de velocidade, mas sim, muda um pouco a característica, mas é uma substituição óbvia. E na direita, porque o Atlético tomou o gol pouco depois da substituição, eu vi algumas pessoas falando assim, por que não colocou o Mariano? Perdeu o Saravia, coloca o Mariano. E entrou o Alisson. O Milito, vocês têm que pensar o seguinte, ele sempre vai pensar nas substituições com a cabeça de como eu vou fazer para o time se tornar mais agressivo. É muito raro o Milito pensar numa substituição para colocando em primeiro plano ali a questão defensiva. E o Saravia, até por característica e pelo espaço que ele ocupava no campo ontem, até o momento em que foi substituído por lesão, ele era um ala, ele não era um defensor pelo lado direito, né? O Saravia não estava fazendo aquela função, né, da linha de 3 como zagueiro pelo lado direito. Quem estava ali era o Fux. O Saravia estava numa segunda linha, numa linha mais avançada, com responsabilidades bastante ofensivas e, claro, uma recomposição defensiva quando necessário. Então, pela função que ele vinha exercendo, eu achei também natural a entrada do Alisson, né? Ele precisava de alguém ali para agredir por aquele lado, para tentar uma jogada diferente. E quando o Alisson entrou, eu até pensei isso, que eu tinha falado até um pouco antes nesse vídeo. Cara, como que o Atlético vai chegar num gol hoje assim? Vai sair de onde essa jogada? Porque eu não via ninguém com essa característica para achar alguma coisa diferente, né? Como eu disse, nem um jogador de 1 contra 1, nem um grande finalizador na área para aproveitar o cruzamento do Scarpa, nem um grande 10, nem o Hulk para tirar uma jogada da cartola. Quando o Alisson entrou, você passa a ter um jogador que tem pelo menos a característica do 1 contra 1, e eu consegui visualizar alguma coisa ali. Não, beleza, agora a gente tem alguma possibilidade mais clara ofensiva. Só que, volto a falar do cobertor curto. Você coloca o Alisson no lugar do Saravia, você perde poder de marcação do lado direito, é evidente. Você sobrecarrega um jogador que já não estava bem no jogo, que era o Bruno Fux. E logo depois das substituições, mais uma jogada de transição, a bola entra no Breno Lopes pela esquerda, mais uma vez, do ataque do Fortaleza, lado direito da defesa do Atlético. O Igor Rabelo, que é o zagueiro por dentro, tenta travar o corpo ali, segurar para deixar o Breno Lopes em impedimento, que aliás o Bandeira chega a assinalar o impedimento, depois o VAR corrige, porque efetivamente não estava. Então o Rabelo não conseguiu o timing ideal ali para deixar o jogador deles impedido. O jogador fica no mano com o Bruno Fux, traz para dentro, para o pé bom, para o pé direito, e na quina da área ali finaliza. É um bonito chute, mas eu acho que era uma bola defensável, e aqui a gente já vai começar a falar da situação do Everson, para um bonito gol do Fortaleza, e mais um gol que a gente toma de um chute de fora da área. Foram muitos já nesses jogos recentes, é mais um para a coleção. E aí vamos começar a falar do Everson, assim, e a gente precisa, claro, falar dele também em relação ao desabafo no final do jogo, porque para mim existe uma questão psicológica ali, né? Tá meio que evidente, um problema que precisa ser resolvido. Cara, primeiro vamos analisar assim as imagens do gol, tá? Se você pega o frame da finalização, o momento em que a bola sai do pé do Breno Lopes, na minha opinião, eu não sou goleiro, mas eu vejo futebol e analiso futebol e trabalho com futebol há muitos anos. Na minha opinião, o Everson tá mal colocado, porque ele tá muito perto da trave, do lado que o Breno Lopes finalizou. Então, assim, aquela bola que o jogador traz de fora para dentro para finalizar, o lugar dela entrar, num eventual lance de gol, como foi o caso, é o ângulo contrário, é o lado contrário do gol, não é o lado que o goleiro parte do movimento, né? Então, assim,
No meu entendimento, o Everson poderia estar numa posição um pouco mais centralizada no gol, porque se a bola faz aquele arco buscando o ângulo contrário, ele tem uma facilidade maior para chegar. Já é algo que a gente pode questionar aqui. Depois vocês peguem aí o frame, que vocês vão ver que ele estava muito próximo de uma das traves e distante do ponto ali de onde chegou a bola, de onde passou a bola pela linha do gol. E o segundo ponto pode ter a ver, inclusive, com uma questão física, que ele e Everson apontou no fim do jogo, e assim, até que alguém do clube venha formalmente dizer que o Everson não tem ou não teve a lesão que ele disse que teve, eu fico com a posição do goleiro. O goleiro disse que até um dia antes do jogo ele estava sem conseguir dobrar o dedo e que ele tinha luxação ali nos dedos. Primeiro assim, eu ia chegar lá mais pra frente, mas já começamos a falar, vamos falar disso de uma vez. Jogador que está lesionado, que ele não está 100% fisicamente, no meu entendimento, ele precisa, então aqui vai uma crítica também ao Everson, levantar a mão e falar, olha, não estou bem fisicamente, estou com muita dor, estava com muita dor até ontem, e não vou jogar, coloca alguém no meu lugar que está 100% porque eu posso atrapalhar o time. Então eu acho que nesse caso o Everson errou. Eu acho que o jogador só tem que ir pro jogo, a menos seja uma coisa muito excepcional. Pô, é uma final de Libertadores e o Hulk tá com uma lesão muscular, mas que ele consegue jogar. Beleza, vai no sacrifício, aí eu concordo. Mas um jogo normal de Campeonato Brasileiro, é um goleiro, tem um goleiro reserva que também trabalha no dia a dia e também é capacitado para estar ali. Se ele não tá bem fisicamente, ele tem que levantar a mão e pedir para sair naquele jogo. Eu volto no outro dia, no outro jogo, me dá uma semana para me recuperar e beleza. E por que eu tô falando dessa situação física? Aí vem o segundo momento da jogada que eu queria avaliar aqui com vocês. Vou até colocar a imagem, o frame aí que eu peguei. Depois da finalização do Breno Lopes, quando o Everson se estica todo para chegar na bola, e não foi aquela bola extremamente forte na junta da trave, no ângulo, aquela bola que você fala assim, cara, essa bola é completamente indefensável, não foi. Se você pega o último frame que o Everson tá esticado para tentar chegar na bola, ele tá com as duas mãos alinhadas, paralelas, tentando chegar na bola. Essa jogada, que a bola vem de fora para dentro, fazendo um arco no ângulo contrário do goleiro, a gente que assiste futebol desde sempre sabe que é uma jogada típica de o goleiro buscar de mão trocada. Então o goleiro vai na bola, o máximo que ele consegue esticar o corpo, e ele vai com a mão de fora aqui, com a mão trocada, inverte e chega até a bola. E o Everson foi com as duas mãos, isso diminui a envergadura do goleiro para chegar na bola. E aí eu faço um questionamento. Será? E aqui é um questionamento porque é impossível chegar a essa conclusão, a menos que eu pergunte isso ao Everson, né? E não deu tempo, a gente não conseguiu perguntar nesse nível de detalhamento ontem na Zona Mista, porque houve todo o desabafo dele, enfim. E ali o primeiro passo, que foi o que eu fiz na Zona Mista, era perguntar o que ele estava sentindo, já que ele falou que jogou no sacrifício. Então eu tive que perguntar, no sacrifício por quê? Você está lesionado? Você está com algum problema físico? E ele mencionou luxação, mencionou que não conseguia dobrar o dedo até a véspera e mencionou que jogou no sacrifício. Então assim, será que o fato dele ter ido com as duas mãos não tem a ver com uma insegurança de tirar, de repente, a bola com os dedos ali da mão que pode ser a machucada? Eu não sei também qual das mãos dele que teve o problema. Pode ser que sim. E isso reitera o que eu disse há pouco. Se o goleiro não está bem fisicamente, e se o goleiro tem um problema, ou teve na véspera do jogo um problema grave, pelo que ele falou, um problema sério, cara, não consegui dobrar o dedo da mão, é um problema sério. Logo na mão, que é a parte do corpo que o goleiro que mais é decisivo, pode ser decisivo para um goleiro durante a partida, ele precisa pedir para não jogar, levantar a mão e falar, olha, eu não vou jogar. Então ali para mim tem um problema de avaliação de todo mundo, né? E o Milito na entrevista coletiva reiterou a confiança que ele tem no Everson, disse que o Everson é o goleiro titular dele, vai continuar sendo. Mas essa questão, primeiro física e depois psicológica, porque ele claramente está no momento de muita pressão e está mal psicologicamente, né? Está abalado emocionalmente, isso ficou claro. São elementos ali que a gente precisa rever até onde vale a pena neste momento deixá-lo no time ou até onde vale a pena dar um respiro, deixar um jogo fora para ele terminar de se recuperar fisicamente, colocar um pouco a cabeça no lugar, trabalhar um pouco mais a parte psicológica, porque é uma posição que o cara para jogar ali tem que estar confiante, tem que estar com a cabeça boa, tem que estar tranquilo para jogar. Para finalizar o assunto Everson, para a gente seguir, eu ia falar mais para frente sobre isso, mas já matei logo essa questão.
Eu acho que as duas coisas existem, tá? Primeiro, eu não vou me furtar aqui a constatar, e é uma constatação, e eu acho que o próprio Everson admite isso, que a temporada dele até aqui está abaixo, tecnicamente, do que ele já produziu. O Everson de 2024 não é o goleiro que a gente já viu no Atlético, extremamente seguro, enfim, ele deu uma caída, sim, tecnicamente, ponto. Então, tá constatado aqui a crítica técnica e puramente técnica ao jogador, porque muita gente acha, e eu sempre critico na internet esse extremismo, que das duas uma, ou você vai defender o cara absolutamente de tudo, 100%, ele pode errar à vontade que você não vai criticar, ou você é um hater absurdo que qualquer coisa é culpa do cara e começa a ofender. Eu não vou nunca para nenhum dos caminhos extremos. Então, assim, constatado aqui que a temporada do Everson não é no melhor nível dele, porém, eu concordo que há uma perseguição por alguns torcedores, feita por alguns torcedores ao trabalho do Everson. Algumas críticas a ele passam do tom, são exageradas sim, e isso pode estar no pacote ali que leva o goleiro a chegar ao extremo que ele chegou ontem de desabafar, chorando, né, as lágrimas, uma imagem realmente muito forte, uma imagem que qualquer pessoa minimamente humana fica chateada pelo ser humano que está ali antes do goleiro, né, é uma imagem pesada, dolorosa, então por isso que eu faço esse questionamento. Será que não vale a pena ter um pouco mais de cuidado agora, de cautela com um jogador tão importante na história do clube? O Everson é o goleiro com mais títulos depois do Vitor na história do Atlético. O Vitor ganhou a Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, o Everson é campeão brasileiro e da Copa do Brasil e Supercopa, sendo decisivo naquela disputa de pênaltis contra o Flamengo. Então, assim, é um jogador extremamente importante na nossa história, extremamente profissional. Eu, que sou jornalista, sou repórter, estou nos jogos, faço a cobertura de toda a trajetória do Everson no Atlético, desde que ele chegou até esse momento, até esse dia que a gente está gravando esse vídeo. Posso dizer que eu nunca vi o Everson se furtar a dar uma entrevista, se furtar a dar a cara, mesmo nos momentos difíceis. Ontem foi um exemplo. Lá em Salvador, 2 jogadores pararam na zona mista para falar. O Everson e o Igor Gomes. O resto, todo mundo passou batido. Então, assim, profissional, dedicado, respeitoso ao clube, que vive uma fase técnica. Ponto. Então, e assim, ponto não, vírgula. Uma fase, um problema também, uma fase, nesse caso nem se aplica, mas tem uma questão psicológica também envolvida, tá num momento de muita pressão, aparentemente também tem uma questão física. Então, se o jogador tá num momento de baixa técnica, física e emocional, talvez sejam os 3 principais pilares aí para um jogador de futebol trabalhar. Aliás, para um goleiro certamente são os 3, porque para o jogador de linha tem a questão tática também, às vezes o cara não tem leitura do jogo. Para o goleiro, essas 3 situações, esses 3 pilares vão definir se o cara é bom goleiro ou não. Parte física, parte tática, parte técnica, perdão, e parte emocional. Se o cara tá apresentando uma dificuldade nesse momento nos 3 pilares e é um jogador extremamente importante para o clube, talvez seja interessante a gente, né, colocar um pé no freio, cuidar um pouco mais desse jogador, dar um respiro para ele se recuperar e voltar bem, cara. Eu acredito no potencial do Everson, eu acho o Everson um excelente goleiro e eu acho que ele tem tudo para dar a volta por cima e terminar o ano sorrindo. Tomara. Volto a dizer, é muito triste a gente ver a cena que a gente viu. Mas nesse momento não está legal o momento do Everson nesses três fatores. Aparentemente nesses 3, né? A questão física dita por ele próprio, a questão emocional evidente, né, na declaração dele de ontem, e a questão técnica, eu acho que todo mundo, até ele próprio, admite que não é o melhor momento dele vestindo a camisa do Galo, beleza? Fica, obviamente, o meu desejo aqui de melhoras para o Everson em todos esses sentidos, cara, que ele se recupere fisicamente, que as dores deixem ele e não voltem mais, que ele fique mais tranquilo mentalmente, que ele consiga passar por essa fase junto com o time, que o time volte a jogar bem, que ele volte a fazer grandes defesas, como já fez inúmeras vestindo a camisa do Galo, e que dê a volta por cima, que termine o ano festejando, sendo um protagonista dentro de campo, como já foi tantas vezes. É um cara que eu respeito muito, que eu admiro, e que eu espero que volte ao grande momento que já teve com a camisa do Galo. E essa é a minha torcida, assim, e essa vai ser sempre minha postura aqui, pessoal. De críticas, sim, técnicas ao jogador, estritamente pelo que eu vejo dentro de campo, nunca em tom de perseguição, nunca atacando a honra da pessoa, nunca atacando algo pessoal da pessoa, como a gente vê acontecendo, infelizmente, tanto na internet. E se tratando de um jogador do Atlético, um cara que respeita o clube,
como é o caso do Everson, um cara vitorioso. A minha torcida sincera para que isso passe logo e para que ele retome o seu melhor futebol. Falamos do Everson, falamos do gol, e aí o Atlético com 1-0 contra precisa ir atrás do resultado, né? A partir desse momento que o Atlético está atrás do placar, na minha opinião, o Alisson, enquanto esteve em campo, foi o jogador que mais tentou algo diferente, junto do Scarpa, que também tentava pela esquerda, mas o Alisson tentando partir para cima, tentando finalizar de fora da área, ele encontrou inclusive boas finalizações ali de fora da área, exigindo boas intervenções do João Ricardo, e o Atlético tentava de alguma forma algo para incomodar o Fortaleza para chegar até o gol de empate, né? Defensivamente o time não estava bem, apesar das correções de estratégia que eu mencionei no início desse vídeo. O Fux, por exemplo, estava numa noite ruim, salvo engano, ali aos 6 do segundo tempo, tem uma jogada que é cruzada na área, o jogador do Fortaleza dá um drible de corpo ali no Fux, o Fux cai, e aí a nossa sorte é que o jogador do Fortaleza fura a finalização, a bola pega no corpo do Bruno Fux e sobra pro Pochettino, que finaliza para uma boa defesa do Everson. Então não fosse a intervenção do Everson naquele momento ali, em função da falha do Fux, a gente teria sofrido mais um gol, e o Atlético tentava como era possível tentar, tendo o Alisson como principal jogador ali, criativo do time, até o próprio Pochettino, que eu acabei de mencionar, destruir o tornozelo do Alisson, né? O tornozelo do Alisson ficou uma bola depois do jogo, extremamente inchado. O Alisson até tentou ficar no jogo, mas claramente quem estava na arena viu mancando e mancando muito. E ele sai para a entrada do Bryan Palacios, que entrou muito bem também no jogo, né, fazendo mais ou menos a mesma função que o Alisson fazia, trazendo de fora para dentro para finalizar. Aliás, mostrou que tem boa finalização, quase fez um golaço de fora da área numa bola que vem afastada da área do Fortaleza, ele domina e finaliza com a bola no alto, assim, a bola passa muito perto, tirando tinta do gol do João Ricardo, e é dele, Palacios, a assistência para o gol do Paulinho. Então é um jogador interessante que, caso o Alisson não tenha condição de jogo, por exemplo, na próxima partida contra o Inter, lá na quarta-feira em Criciúma, pode ser que tenha mais minutos e seria interessante ver o Palácio também atuar um pouco mais. Acha um bom passe para o Paulinho, que leva para o pé direito e chuta cruzado, chute perfeito, bola pega na trave e entra, ali o Atlético empatava o jogo, em uma jogada que talvez era a única assim, que o Atlético tinha, né? Que era um pouco mais de agressividade pelo lado direito, já nesse momento com o Palácios, porque o Alisson saiu machucado, mas já com o Alisson existia essa jogada. Então, naquele momento, quem me acompanha no Twitter até viu ali que eu tuitei vamos, e tuitei assim, cara, agora depois a gente deixa para falar dos problemas defensivos, do goleiro, enfim, dos problemas do time, porque agora é a hora da gente buscar a virada. Achamos um gol aí, na única jogada que o Atlético tinha basicamente naquele momento do jogo, agora vamos tentar achar mais uma jogada, mais um gol, achar a virada, que os 3 pontos hoje são essenciais. Infelizmente não rolou. A gente teve aquela finalização do Scarpa, que o João Ricardo ficou plantado no chão. Se entra, seria um golaço, uma cobrança de falta ensaiada ali, que o Scarpa leva e de longe coloca aquela finalização muito precisa que ele tem com o pé esquerdo, a bola com muita curva. O João Ricardo ficou plantado, a bola infelizmente pega na trave, na parte de dentro da trave. Se ela pega um pouquinho para o lado direito, ela bate na trave e entra, mas ali onde ela pegou, ela bateu na trave e saiu, na direção do gol, mas para fora. Então, infelizmente, o Atlético não conseguiu o gol da virada e o 1-1 permanecia no placar, porque o Fortaleza também perdeu chances importantes, né? O Fortaleza também perdeu algumas oportunidades claras. Teve uma bola do Renato Kaiser que foi cruzada da esquerda, que ele encheu o pé. Bem verdade que tinha um zagueiro do Galo ali atrapalhando, mas ele encheu o pé e isolou. Então, assim, o Atlético correu riscos também, defensivamente, como eu falei, não estava bem, e ofensivamente não criava tanto assim, mas teve a sua chance clara, a sua chance que passou perto. Chance clara é difícil falar, chance clara é aquela que o atacante sai cara a cara com o goleiro, mas achou uma alternativa com aquele chute de fora do Scarpa, que infelizmente pegou na trave e o Atlético não conseguiu virar o jogo. Teve uma bola também, eu esqueci de mencionar, que o Alisson invade a área quando ainda estava em campo, no início do segundo tempo, pelo lado direito. Depois dele tocar na bola, ele é derrubado pelo jogador do Fortaleza. Fiquei, inclusive, com a sensação de pênalti na hora e vendo o replay. Mas no rebote não, né? Na sequência da jogada, o Batalha finaliza muito forte, exigindo ótima defesa ali do João Ricardo. Mas, assim, como eu disse, se você pegar os melhores momentos,
Abre aí no GE, onde você preferir os melhores momentos, você vai ver que as jogadas do Atlético eram praticamente todas ali pelo lado direito, cara. Pelo lado direito, com o Alisson ou depois com o Palácios, porque do ponto de vista da criatividade, o time não tinha alternativas, assim. Tinha o Scarpa, que é ótimo jogador do lado esquerdo e faz cruzamentos muito precisos, mas não tinha um finalizador na área. A gente já falou sobre isso aqui na no início do vídeo, falando da postura do Milito, né, de trazer até para ele esse problema de que o Atlético precisa ocupar um pouco mais a área, enfim, e achar mais alternativas para dar um acabamento melhor a essas jogadas criadas pelo Scarpa. Não tinha um 10, tudo que a gente falou no início desse vídeo. Então, assim, existe nesse momento um problema ofensivo evidente, claro que vai melhorar a partir da quarta-feira com o retorno do Hulk, é o nosso principal jogador, e o time com ele ganha várias alternativas. Existe uma crise nesse momento técnica também, inclusive na defesa. O Fux é um grande exemplo disso. Talvez ele seja o melhor zagueiro do elenco, para muita gente é. E ontem não fez uma boa partida, sendo deixado para trás em lances de 1 contra 1, escorregando dentro da área depois de um drible de corpo do adversário, quase resultando num gol do Fortaleza. Então, assim, isso tudo que eu estou mencionando aqui, mais um detalhe que dá para mencionar, o meio de campo também pouco criativo e pouco produtivo, jogadores que, especialmente o Zarate, assim, talvez seja o principal case. Vocês que me acompanham sabem o tanto que eu sou fã do futebol do Zarate, eu acho ele um jogadoraço, mas me parece abaixo fisicamente, não consegue entregar todo aquele dinamismo que a gente já viu dele em outras partidas, e é um jogador que claramente depende de um coletivo funcionando um pouco melhor também, né? Então, cara, isso tudo me leva ao argumento que a gente já usa aqui na parte final desse vídeo, que é o seguinte: não achem, não concluam que trocar jogador A ou jogador B vai resolver o problema, assim. Por isso que, na minha opinião, o Milito é o menor dos problemas, por isso que o título desse vídeo é 100% fechado com o Milito, porque, cara, eu vi muita gente no Twitter, e assim, quando o time perde, ou empata nesse caso, com gols de derrota, bate um desespero, assim, e a galera, pô, por que o Alisson, por que o Isaac, perdão, não joga no lugar do Cadu? Não é possível que o Isaac não rende mais que o Cadu. Ah, por que não coloca o Matheus Mendes no lugar do Everson? Ah, o Palácios é muito melhor que o Alisson. Essas posturas, assim, de torcedor que me remetem à época. Eu até falei isso na live ontem pós-jogo, que sempre quem estava fora era o melhor. Vocês vão lembrar, a gente passou por isso muito tempo. Porque os jogadores que estavam jogando não rendiam, porque coletivamente o time não rendia. Então, assim, lá pré-2011, ali, 12, que foi aquela reformulação que o Galo fez para terminar campeão da Libertadores em 13. Lá, naquele intervalo ali entre 2006 até 2011. Cara, sempre quem tava fora era o melhor, assim. Eu lembro daquela época de seca de goleiro. Ah, o Edson tava jogando. Ah, não, o Juninho que tá no banco tem que ser melhor que o Edson. Aí jogava o Juninho, dava tudo errado também. Ah, não, agora é o Aranha. O Aranha vai resolver. Cara, quando é um problema sistêmico, eu não tô defendendo aqui, pelo amor de Deus, individualmente nenhum dos nomes citados, não, tá? Que eu acho que não eram goleiros do nível que o Atlético merecia, que fique claro. Mas assim, quando o problema é sistêmico, o buraco é mais embaixo. Você pegar o time que está jogando, questão de desfalque, com jogadores importantes que são pilares do time, abaixo fisicamente, como é o caso do Zarate que eu mencionei, sem o craque do time para chamar a responsabilidade quando tem que chamar, que foi o caso da ausência do Hulk ontem. Cara, você tirar o Cadu, que é um garoto, colocar o Isaac, outro garoto, não vai resolver. Você tirar o Alisson da direita, que tentou, foi pra cima, finalizou, conseguiu encaixar dribles, achou jogadas de 1 contra 1, imprimiu velocidade no jogo e colocar o Palácios, beleza, você pode achar um gol aqui e ali. Eu tô falando assim, isso não vai ser a resolução definitiva dos problemas do Atlético. A resolução é opção pro treinador. E assim, é culpa 100% do planejamento? Não, existe uma dose gigantesca de infelicidade, porque a gente perdeu vários jogadores lesionados, a gente perdeu jogadores em contextos que eram impossíveis de prever, como por exemplo você perder Hulk e Paulinho no mesmo jogo por expulsão, como foi no jogo contra o Palmeiras, uma expulsão bizarra, inclusive, do árbitro que a gente falou aqui, a outra até reflexo da primeira, né? Pelo destempero emocional que virou aquele jogo. Então, assim, mas também existe um problema de planejamento, né? Existe um problema de planejamento. Existe um erro na avaliação lá em janeiro, no início da temporada, por exemplo, em relação ao ataque.
Cara, na ausência do Hulk, quem é o nosso centroavante reserva? Quem é o jogador que vai fazer a diferença? Já que o Vargas, por exemplo, a gente sabia que estaria na Copa América, ele sempre é convocado pela seleção chilena. É o Kardec, ele está preparado tecnicamente para assumir essa posição? Agora, na ausência do Hulk e do Vargas, a gente vê que não, né? Senão estaria jogando. Então, cara, não contem comigo para queimar Gabriel Milito aqui, porque eu não vou fazer isso. Porque por mais que ele tenha seus erros pontuais aqui e ali, como foi, por exemplo, a falta de volante lá em Salvador, que eu mesmo fiz a pergunta na coletiva, que para mim foi um erro dele, ele é o menor dos problemas, ele é o menor dos culpados. E essas soluções que eu vejo as pessoas apontando aí não vão resolver da noite pro dia o problema do Atlético. Troca o Everson pelo Matheus Mendes, troca o Cadu pelo Isaac, troca o Alisson pelo Palácio. Beleza, o Galo vai deitar agora, colocar o time na roda e ganhar o jogo. Não vai. Precisa de mais. Precisa de um coletivo que funcione melhor. E para o coletivo funcionar melhor, as peças têm que estar bem, tecnicamente, fisicamente, tem que estar no lugar que elas rendem melhor. Então, alguém tem que jogar na ala esquerda e o Milito deixou claro que não tem e não tem realmente para o Scarpa poder voltar a jogar na dele. Na frente, nosso ataque, né, tem que ser Paulinho e Hulk. Quando um dos dois não tiver, tem que ser um suplente que consiga sustentar minimamente o nível técnico do time. Né? Enfim, no momento de baixa técnica ali de um Zarate, do João Igor Gomes, dos jogadores de meio campo, você tem que ter um meia para entrar e dar conta do recado. Né? Um meia que seja criativo, que mude o jogo, que tenha condição técnica para fazer a diferença. E tomara que o Bernard seja esse jogador. Então, cara, não, mais uma vez, não contem comigo para queimar Gabriel Milito. Eu torço muito para que ele fique no Atlético por muitos anos. Ele é muito bom treinador, mesmo nos momentos de baixo, ele mantém uma postura na coletiva extremamente profissional, não queima jogador, não joga o problema para os outros, não fica reclamando de falta de reforços. Ele poderia muito bem fazer isso. Então, assim, vai passar. Tenho expectativa que passe, espero que a diretoria se movimente nessa janela do meio do ano para reforçar o elenco, para dar mais alternativas ao Gabriel Milito, para além de Bernard e Alonso, que já estão concluídas as negociações, né? E o Fausto Vera, que deve chegar. Então, assim, o Atlético claramente esse ano é um time com mais cara de Copa do que de campeonato de pontos corridos. Seria espetacular a gente conseguir um título já na primeira temporada do Milito, mas se não acontecer, o Milito tem que permanecer para a próxima temporada e a diretoria tem que dar insumos para ele trabalhar para o próximo ano. A gente tem treinador e a gente, com paciência, vai chegar às conquistas com ele, se Deus quiser, e eu acredito muito nisso. Antes da gente finalizar o vídeo, não podia deixar de mencionar aqui que o Pedro Augusto, jogador do Fortaleza, acusou o Batalha de uma ofensa racista, de cunho racista, durante o jogo. Foi uma acusação feita pelo jogador do Fortaleza, que foi parar na súmula, o árbitro e os auxiliares não escutaram. Eu torço de verdade para que tenha sido um ruído de comunicação, para que o Pedro Augusto tenha entendido errado, algo que o Batalha falou, ou que o Batalha tenha falado algo que ficou confuso ali, uma palavra que pareceu outra, porque sendo comprovado o xingamento de cunho racista, aí é justa causa, sem resenha, sem espaço para, mas não tem mais. É crime e se foi comprovado uma ofensa racista por parte do jogador do Atlético, que ele seja mandado embora, porque essa é a postura que a gente tem que ter com qualquer atitude racista de qualquer um, do porteiro ao presidente, passando obviamente pelo Rodrigo Batalha ou por qualquer outro jogador. Então, tomara que tenha sido um ruído e um erro ali de compreensão do que foi dito, porque se houve realmente, eu jamais, em hipótese alguma na minha vida, vou passar pano para atitude racista. Então, sendo comprovado, eu sou 100% a favor da demissão, de preferência por justa causa, se houver brecha não, né? Se houver espaço jurídico para isso por parte do clube, porque o Atlético, nesse tipo de situação, tem que se posicionar com firmeza, porque isso é obviamente inadmissível, é criminoso, e a gente precisa dar exemplo para que isso um dia, estamos longe, claramente longe, mas para que isso um dia acabe de uma vez por todas, beleza? Mais uma vez, a torcida para que tenha sido um mal entendido.
Valeu, pessoal. Muito obrigado a você que me acompanhou em mais um vídeo aqui no canal. Um grande abraço. Logo mais, 7 da noite, hoje, segunda-feira, às 19 horas, tem live aqui no canal. São todos muito bem-vindos. Com informação, com bastidores, com resenha, olhando pra frente também. Amanhã já tem vídeo aqui no canal novamente. A gente segue com a programação normal aqui no canal do Frossar, beleza? Grande abraço, obrigado, até o próximo vídeo.